e deixar de abraçar. Então eu peço que os irmãos prestem atenção, porque Deus vai falar aos nossos corações. É nítido, irmãos, quando nós estudamos sobre Salomão, é nítido chegar à conclusão que Salomão era e foi um homem acima da média. O seu QI, a sua inteligência, a sua sabedoria era acima de qualquer média. Mas você sabe qual foi e como foi que Salomão adquiriu esse conhecimento? Salomão, ele não adquiriu esse conhecimento em uma universidade, mas sim em um sonho. Deus apareceu em sonho para Salomão e pediu para ele: me peça o que você quiser. E Salomão então pediu sabedoria. Toda a sua riqueza derivou desse pedido. Toda a riqueza que Salomão teve na sua vida, e Deus falou para ele: eu vou fazer de você o homem mais rico, o rei mais rico que já existiu, e não vai ter ninguém mais rico do que você. Foi por conta deste pedido. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que Salomão foi até Gibeão para ali oferecer um sacrifício a Deus. Ele estava com o coração cheio de alegria. E por que em Gibeão? Porque em Gibeão se encontrava a tenda do encontro de Deus. Era a tenda que Deus tinha dado a Moisés, que Moisés fez ao Senhor no deserto. E em Gibeão estava essa tenda, e dentro dessa tenda o altar de bronze. E Salomão então foi com os seus guerreiros para lá, e com o coração cheio de gratidão a Deus, ofereceu 1000 ofertas de holocausto ao Senhor. E diz o texto que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: me peça o que você quer que eu lhe dê. Você já imaginou? Se fosse com você, Deus assinando um cheque em branco e dando na sua mão: me peça o que você quiser, que eu vou lhe dar. E a Bíblia diz então que Salomão, em sonho, ao contrário de mim e provavelmente do que você pediria, Salomão pediu ao Senhor conhecimento e sabedoria, porque ele precisava conduzir uma numerosa nação. Ele precisava de conhecimento e de sabedoria. E o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas 1, versículo 11 e 12, que diz assim: Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Então, Salomão adquiriu essa sabedoria fora da média, esse conhecimento fora da curva, porque ele soube pedir a Deus. Quando ele teve a oportunidade, ele não pediu algo para o seu bem pessoal, mas sim algo que fosse bom para ele e bom também para a nação. Quando nós olhamos aqui para o livro de Eclesiastes, muitos estudiosos sugerem que Salomão escreveu esse livro já quando estava mais maduro. Salomão escreveu o livro de Cantares quando novo, o livro de Provérbios na sua meia-idade e Eclesiastes quando já estava na melhor idade, já com os seus cabelos e com a sua barba branca. Quando nós olhamos aqui então para esta poesia, nós encontramos 14 pares de situações que acontecem na vida. São 14 situações positivas e são 14 situações negativas que nós vamos experimentar em toda a nossa existência, desde o dia que nascemos até o dia que morreremos. Do berço à sepultura, nós vamos passar por essas fases da vida. Devemos então buscar sabedoria de Deus, para que nós tenhamos uma percepção de qual é o tempo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? É um tempo de sorrir, então não vou deixar passar. É um tempo de chorar,
eu vou lamentar. Eu preciso buscar de Deus sabedoria para ter a percepção de qual tempo eu estou vivendo e fazer uma leitura correta deste momento, para eu ter a atitude certa diante desta situação. Talvez, meus queridos irmãos, dos 14 pares de situações que Salomão vai enumerar aqui, estes pares que eu vou falar com vocês hoje sejam os mais confusos e os mais complexos de se entender. O que é que Salomão quis dizer com tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, e o que é que tem a ver espalhar e ajuntar pedras com abraçar e deixar de abraçar? Parece confuso, mas no final vai fazer todo sentido. Em primeiro lugar, vamos entender o que Salomão disse com tempo de espalhar pedras. Se nós pararmos para pensar de forma lógica, o versículo parece que está invertido. Talvez se nós fôssemos escrever, escreveríamos: existe um tempo de ajuntar e um tempo de espalhar. O espalhar seria uma ação do que você ajuntou. Como é que você vai espalhar primeiro e ajuntar depois? Se nós olharmos de forma lógica, não faz sentido. Seria muito mais fácil você amontoar um tanto de pedras e depois você esparramar essas pedras. Mas não é isto que Salomão escreve. Salomão escreve da seguinte maneira: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E para entendermos a lógica de Salomão, nós precisamos voltar ao contexto da época, onde as pedras eram matéria-prima para toda a obra. As pedras eram essenciais para todas as construções. Quando nós olhamos, irmãos, para o mundo, e se você der um Google aí, fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar sítios arqueológicos, por exemplo, na Turquia, com idade estimada de mais de 9.000 anos antes de Cristo. Ruínas de pedras que têm mais de 9.000 anos. Quando nós olhamos, por exemplo, para as ruínas das muralhas de Jericó, que datam aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo, para as pirâmides no Egito, que são pedras colocadas em cima de pedras, que aí são datadas em torno de 2.600 anos antes de Cristo, para o Coliseu Romano, que foi construído a mando do imperador Vespasiano por volta do ano 72 e 80 depois de Cristo, e até agora está de pé. Construções que não foram feitas com argamassa, com concreto armado, com toda essa tecnologia que nós temos, mas foram feitas com pedras e estão de pé até hoje. Todos esses anos se passaram e essas ruínas ainda estão ali. Todas essas edificações mostram para nós a impressionante façanha da engenharia da época, feitas de pedras encaixadas uma sob a outra, sem a utilização de cimento como nós o conhecemos. Existe um tempo de espalhar pedras. Para conseguir uma estrutura confiável e um edifício seguro, era necessário, então, quebrar pedras e esparramar essas pedras que foram quebradas. E depois que essas pedras na pedreira eram quebradas e esparramadas, vinha então o mestre construtor e separava as melhores pedras, as pedras mais esquadrejadas, e ele ia apontando qual ia para a fundação e qual ia para o acabamento. Por isso Salomão diz que existe um tempo de espalhar pedras. Não é qualquer pedra que serve, não é qualquer pedra que pode ser colocada na fundação. As pedras precisavam ser quebradas e esparramadas, espalhadas. E aí vinha o mestre construtor selecionando quais eram as melhores pedras para a execução da sua obra. As pedras eram espalhadas para que fossem escolhidas. E depois que essas pedras eram escolhidas, elas eram amontoadas, separadas e transportadas até o canteiro
de obras. E foi isso que aconteceu na construção do templo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz assim: o templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. As pedras foram quebradas na pedreira, foram escolhidas na pedreira, foram lapidadas na pedreira e foram transportadas para a execução de uma obra. Quando Salomão então escreve que existe um tempo de espalhar pedras, possivelmente ele esteja se referindo a esse processo de escolha dos materiais, de seleção das melhores pedras, das pedras certas para a fase da obra. Diante dessa afirmação, nós podemos entender a vida pela metáfora de uma construção. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual tipo de material você está usando? Qual tipo de material você está usando para construir a sua casa? Porque, meu querido irmão, você pode saber aonde você quer chegar, mas se você não souber os processos, você vai se atrapalhar no caminho todo. Você pode até saber o que você quer, mas se você não souber as etapas que são necessárias, você vai acabar comprando o porcelanato antes mesmo de fazer a fundação da casa. E não tem como começar uma casa pelo telhado. Temos que começar uma casa pela base. Por isso Salomão diz que existe um tempo de espalhar pedras. Um tempo onde será necessário observar e selecionar aquilo que é útil para a obra. Que tipo de material você está utilizando? Existem algumas pedras que são úteis na nossa construção, mas existem outras que são inúteis para a nossa construção. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2:1, portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Pedro diz isso no versículo 1, abandonem a inveja, abandonem a hipocrisia, o engano, a maldade, abandonem a maledicência. E no versículo 5 ele diz, vocês são pedras vivas. Vocês são pedras que vivem e Deus escolheu vocês para edificar uma casa espiritual na qual vocês serão sacerdócio e oferecerão sacrifícios a Deus. Nessa construção da casa espiritual, quais pedras vocês estão usando para a construção desta casa? Existe um processo. Cada pedra se encaixa em um lugar. As pedras que vão ser utilizadas no acabamento, as pedras que vão ser utilizadas para fechar as pequenas brechas, não são as mesmas pedras que vão ser utilizadas na fundação. Elas são úteis, elas são necessárias, mas elas não têm tamanho e estrutura para suportar a fundação. Quais são as pedras que você está utilizando na obra da sua vida? Por quê? Porque em um sentido espiritual, os cristãos também são comparados a pedras. Em um sentido espiritual, somos comparados a pedras. 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Na linguagem de hoje, esse versículo é muito interessante, fica assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pedro está dizendo, vocês, igreja, são pedras vivas. E o que significa isso, pedras vivas? São pedras falantes? São pedras que respiram? Não, são pedras lavradas.
pedras com quinas, pedras esquadrejadas, pedras que foram lapidadas, pedras que têm um formato. E Pedro está dizendo, vocês precisam ser trabalhados por Deus, para que se encaixem na obra que Ele tem para cada um de vocês. Vocês também, como pedras vivas, ou seja, como pedras que foram lapidadas, esquadrejadas pelo construtor de tudo que existe. Existe um tempo de espalhar pedras. Existe um tempo de escolher aquilo que vai ser colocado na obra das nossas vidas. Em segundo lugar, tempo de ajuntar pedras. Deus nos ajuntou para uma grande obra. Deus nos ajuntou para uma grande obra, e não interessa se você é grande ou pequeno, o Senhor vai conseguir encaixar você nessa obra. Deus nos escolheu, Deus nos recolheu, Deus nos ajuntou. E Deus não vê como os demais construtores veem. Até porque, se você continuar lendo o que Pedro escreveu a partir do versículo 6, você vai ver que Deus escolhe uma pedra de muito valor, pedra preciosa, principal de Sião, mas os construtores desse mundo a rejeitaram. E aquela pedra que os construtores disseram que era pedra de escândalo, pedra de tropeço, tornou-se a pedra de esquina, a pedra principal. Qual é essa pedra? Jesus Cristo, seu Filho. Deus não vê como o mundo vê, mas nós, meus queridos irmãos, também assim como Cristo foi rejeitado, nós também fomos rejeitados pelo mundo. E taxados pelo mundo como entulho, como pedras de descarte, pedras fora de alinhamento, que só servem para ser jogada fora. Mas Deus vai na contramão da opinião alheia e arruma uma utilidade para você nessa construção. Na visão do mundo, essas pedras não têm utilidade porque não se encaixam. Mas Deus é o único capaz de trabalhar na sua vida. Deus pega aquelas pedras pontudas e esquadreja. Deus pega aquelas pedras que são bem redondonas e dá forma para elas. Deus pega as pedras bem pequenininhas e coloca na sua obra. Deus sabe exatamente aonde você se encaixa nesse projeto. Para o mundo você pode ser apenas entulho, mas para Deus você é uma pedra viva. Deus é aquele que sabe lapidar. Deus é aquele que sabe transformar uma pedra que parecia inútil em uma casa espiritual. Quando nós olhamos para os gentios que somos nós, também fomos rejeitados. Nós fomos rejeitados, nós éramos considerados como descarte, como entulho, como sobra, mas no devido tempo, os gentios foram feitos edifício espiritual. Deus, desde o princípio, tem um plano para os gentios, e os gentios fazem parte disso. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Nós também somos morada de Deus. Deus encontrou uma função. Mas em terceiro e último lugar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E aqui, irmãos, é onde minha cabeça deu um nó. Porque eu compreendi o tempo de esparramar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Fez todo sentido espalhar primeiro para ajuntar depois, porque eu espalho para selecionar. Eu preciso espalhar para enxergar qual pedra se encaixa onde, por onde que eu vou começar a minha obra.
Por isso eu espalho primeiro para depois ajuntar. Até aqui fez todo sentido, mas eu fiquei pensando, poxa Deus, qual é o sentido agora de abraçar e deixar de abraçar? Por que é que esta afirmação poética está junto com esta aqui? E aí, meus queridos irmãos, nós precisamos recapitular algumas coisas. Nós podemos aprender que para tudo existe um tempo, conforme Salomão vem escrevendo. Para tudo existe um tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo de espalhar pedras, ou seja, selecionar aquilo que nós vamos utilizar na construção das nossas vidas, quer seja na área espiritual. Quem lembra daquela passagem aonde Elias desafiou os profetas de Baal? Depois de muitas horas que os profetas de Baal dançaram, cantaram, pularam, se flagelaram, o altar estava todo destruído. Elias então selecionou as pedras, escolheu as pedras certas, colocou no altar, molhou o sacrifício, fez valas para que a água corresse ao redor do altar e pediu para que Deus descesse fogo do céu. Nós precisamos selecionar as pedras dos altares do nosso coração. Como é que você quer receber a presença de Deus se no seu coração ainda tem altar de Baal? Deus não vai mandar o fogo do Espírito num altar estranho. Nós precisamos selecionar essas pedras, arrumar o altar, edificar algo para o Senhor. Mas aqui também Salomão fala de algo sobre a área material. Nós precisamos selecionar as pedras necessárias para o nosso entendimento, para os nossos recursos. Existem etapas a serem conquistadas. E talvez você tenha um plano, eu quero chegar lá, mas você já fez um projeto de como você vai chegar lá? Como é que você vai construir esse caminho? Existem etapas e essa etapa é importantíssima. Escolher as pedras, escolher o material. Nós precisamos esparramar as pedras e escolher as pedras certas na construção do nosso casamento, na construção da nossa família, na construção dos nossos filhos, na nossa construção como indivíduos. Existe um tempo de espalhar pedras. Existe também um tempo de ajuntar todas essas pedras. E nós precisamos entender esse momento. Precisamos entender o momento em que nós vamos precisar ajuntar e não espalhar. Você precisa selecionar. Opa, eu selecionei. Eu quero me formar em tal área. Eu quero estudar, eu quero ser um profissional dessa área. Então, nós temos aí jovens universitários na igreja. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um nutricionista, eu quero ser não sei qual é a área. Isso é o que eu quero ser. Eu selecionei as pedras, mas agora existe um momento de eu juntar essas pedras. Eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma casa para sair do aluguel. Você já selecionou o que você quer, e agora existe um momento de juntar para que isso aconteça. Se você não reter, você não vai conseguir construir. É isso que é o momento de ajuntar as pedras. Eu seleciono aquilo que eu quero, mas eu também trabalho agora para reter. Eu preciso acumular para poder executar essa obra. Sem eu acumular as pedras, eu não construo o templo. Sem eu acumular as pedras, eu não construo o altar. Sem eu não acumular as pedras, eu não construo a ponte. Eu preciso acumular para conseguir construir. Então, enquanto você não aprender a acumular e ficar só espalhando, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser apenas um frustrado sonhador, mas não alguém que realiza obras. Porque para realizar a obra, não basta apenas selecionar o material, mas é necessário acumular o material. Acumular o material. Então existe um tempo de ajuntar pedras e precisamos entender o momento. Esse momento, que é o momento de juntar e não de espalhar. Nós como igreja vivemos esse momento e agora o nosso momento é juntar para depois executar.
Estávamos conversando com a diretoria sobre isso. Queremos galgar lugares maiores, queremos chegar e fazer mais obras, queremos avançar, queremos romper. Mas para isso acontecer, nós precisamos agora ajuntar pedras para conseguir executar essas obras. Acumular recursos, acumular conhecimento, acumular experiências. Tudo existe um tempo. Aprendemos que Deus ele tem um propósito para cada um de nós e que Ele nos ajuntou para uma grande obra. Qual é a obra que Deus quer fazer conosco? Nos tornar o seu templo, casa espiritual, é isso. Você não é igreja sozinho, eu tampouco, mas nós todos juntos formamos o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. Note que é Paulo falando no plural, é Pedro falando vós sois, vocês são casa espiritual. Sozinho nós não somos, sozinho nós somos pedras, pedras vivas que se encaixam uma nas outras e formam o templo de Deus. Mas a pergunta que fica é: onde é que isso se encaixa com tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar? E o texto então vai deixar muito claro que existem momentos na nossa vida muito agradáveis, que o abraço de certas pessoas é tão bem-vindo, é tão gostoso, traz tanto conforto, mas por algum motivo esse mesmo abraço que era tão gostoso se torna espinhoso. Aquele abraço, aquela presença que alegrava, aquela pessoa que nos alegrava com a sua presença, agora nos alegra com a sua ausência. E muitas pessoas estão assim, se alegravam, o fulano vai vir aqui em casa, que coisa mais boa. E agora, pelo simples fato de pensar que talvez possa o fulano vir na casa, a pessoa já se arrepia, fica arredio, não é mais alegre. Aquela pessoa que antes alegrava com a presença, agora alegra com a ausência. Bom, meus irmãos, na vida nós vamos enfrentar momentos de desentendimentos e inimizades. E amigos muitas vezes acabam se ferindo. Amigos acabam se ferindo. É claro que pessoas que são falsos amigos, pessoas que nos afastam de Deus, pessoas que nos causam mal, que nos causam dano, essas pessoas nós temos que deixar ir. A Bíblia diz que nós não podemos ter comunhão com as trevas. Luz e treva não tem comunhão. A Bíblia diz também que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto nos dá a ideia de um desentendimento entre amigos, pessoas que começaram uma caminhada juntas, pessoas que por algum motivo no meio desta caminhada se desentenderam. Momentos assim de animosidade vão surgir, mas como é que eu e você vamos agir? Como é que eu e você vamos agir? Quando eu olho para as Escrituras e eu estudo as cartas pastorais, olho a partir de Atos capítulo 9, Deus levanta um homem chamado Saulo. E esse cara foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento, um missionário que praticamente sozinho evangelizou a Ásia Menor toda. Mas esse camarada tinha uma inimizade, ele não gostava do João Marcos. Ele não gostava, porque ele achava o Marcos frouxo. Porque quando eles estavam caminhando juntos, chegaram na região da Panfilha, o Marcos deu para trás e não quis ir junto com eles. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 15, que Paulo chegou a se desentender com Barnabé por conta de Marcos. Porque Barnabé queria que Marcos fosse junto e Paulo disse, com ele eu não viajo. E aí Paulo e Silas vão para um lado e Barnabé e Marcos vão para outro. Houve ali um momento de deixar de abraçar. Houve um momento onde Paulo estava com as pedras nas mãos para atirar contra Marcos. Mas o mesmo Paulo, tempos depois,
lá em 2 Timóteo escreve assim, 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é muito útil para o ministério. Existe tempo de abraçar, existe tempo de deixar de abraçar. Paulo entendeu lá atrás: eu fui ignorante demais com Marcos. Agora eu entendo que ele é muito precioso para mim. Manda chamar ele aqui. Eu quero Marcos junto comigo. Meus queridos irmãos, nós temos recursos. Você tem recursos. Você tem pedras. E com elas você pode atacar os seus inimigos. Você pode espalhar essas pedras nos campos. Quando nós olhamos o cântico da figueira, da videira, aliás, que o Senhor Deus pronuncia através do profeta Isaías, uma das coisas que Deus faz é limpar o campo das pedras, para que aquele campo produzisse mais. Talvez você com os seus recursos tenha atacado os seus inimigos. E o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos abençoar os nossos inimigos. Talvez você tenha tirado pedras para prejudicar os seus inimigos, para prejudicar a produtividade deles, e com as pedras você tem construído muros, muros que dividem, muros que isolam, muros que separam. Mas com essas mesmas pedras você pode construir pontes, pontes que unem, pontes que promovam paz. Com essas pedras você pode construir caminhos que levem à animosidade, mas você também pode construir caminhos que levem à reconciliação, caminhos que conduzem para a reconciliação, caminho do abraço, não do desentendimento, caminho da paz. Lembre-se, meu querido irmão, que foi esse o ministério que Deus nos outorgou. E a palavra outorgar é obrigar. Sabe quando seu filho não quer tomar a injeção, ou seu filho não quer tomar o remédio, e você tem que pegar e obrigá-lo, segurar firme, e mesmo com lágrimas nos olhos, olhar para a enfermeira e falar: pode dar a injeção. Vai doer, ele vai chorar, vai espernear, mas vai fazer bem para ele. É isso que a palavra outorgar significa. Então Deus lhe obriga ao ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Pais que aqui estão, abracem seus filhos, perdoem seus filhos, amem seus filhos. Filhos que aqui estão, abracem seus pais, perdoem seus pais, amem seus pais. Homens, maridos, abracem suas esposas, amem as suas esposas. Esposas, abracem os seus maridos, amem os seus maridos. Amigos, não fujam do abraço, não fujam do abraço, não fujam da reconciliação, não fujam do pedido de perdão. Não deixe de abraçar, pois você pode chegar em um tempo, você pode viver um tempo em que você vai querer abraçar e não vai mais dar tempo de abraçar. Existe um tempo de abraçar e existe um tempo de deixar de abraçar. Hoje você pode usar esses recursos que Deus lhe deu para abraçar, para construir, para edificar, para aprimorar aquilo que o Senhor confiou a você. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.